trajetória do Vitor com a camisa do Atlético como atleta, ela é inegável, né? Está entre os maiores jogadores que já vestiram a camisa do Atlético. E o Vitor ocupava essa função de gerente de futebol, de braço direito do Rodrigo Caetano, quando o Rodrigo Caetano foi chamado para a CBF, né? É claro que essa é uma função diferente, mas que o Vitor teria essa oportunidade como uma coisa natural, né? Eu vejo o Vitor com um perfil um pouco mais discreto, né? Tem gente que prefere um diretor mais explosivo e tal, mas tenho certeza que no dia a dia ele tem uma atuação muito firme, muito precisa ali. Quando o Atlético decidiu pela descontinuidade do trabalho do Filipão, na véspera ali da primeira decisão do Campeonato Mineiro, né? Foi o Vitor que teve que tomar essa decisão. É claro que ela foi tomada pelos 4S, pelo presidente Sérgio Coelho. Ele já falou isso abertamente, né? Depois daquela derrota do Atlético para o América na semifinal do Mineiro. Quase que a faca tinha ido para o brejo. Mas a atuação do Vitor naquela situação foi muito eficiente. Pegou o avião, foi na Argentina, resolveu, trouxe o Milito. O tempo vai dizer, mas eu acho que foi um acerto. Eu ainda acho que o Atlético vai colher bons frutos se tiver paciência e tiver convicção no trabalho do Gabi Milito. Nós já vimos o futebol que o Atlético já apresentou com esses mesmos jogadores comandados pelo Milito, né? Então, é uma questão de ajuste, como nós falamos. Agora faltam 10 dias aí dessa paralisação de Copa FIFA. Tomara, efetivamente, que o Atlético se apresente na volta mais organizado para passar um pouco mais de confiança, para afastar, inclusive, esses rumores e essa pressão que ele vai sentindo. Mas eu acho, sim, eu continuo acreditando no Milito e acho que isso foi muito em função da atuação do Vitor e vejo como uma mudança naquele time que foi feito. E essa contratação do Milito vejo de uma forma assertiva, né? É difícil, desculpa, avaliar um trabalho de um profissional numa função tão importante com pouco tempo também, né? Não é de uma hora para outra, né? O Rodrigo Caetano se tornou um dos maiores diretores de futebol, não foi de cara logo no primeiro trabalho. É claro que quanto mais tempo, mais experiência e vai pegando mais cancha. É o caso do Alexandre Matos, né? Então, você vai aprimorando ali. Mas eu acho que ele tem todas as ferramentas, toda a capacidade de ser um grande diretor de futebol. Inclusive, aproveito para fazer um convite. O Brenão falou aí do canal do Bolivar, de fazer a inscrição. Toda quinta-feira nós temos podcasts, diretamente do Bato Salomão, que é do Templo Sagrado do Torcedor Atleticano, mais de 70 anos de identificação genuína com o Atlético. Quem não conhece o Bato Salomão? E é lá que a gente recebe os amigos para fazer o podcast. E nesta quinta-feira, o convidado será exatamente Vitor Leandro Bage, São Vitor do Horto. Então, está realmente imperdível. Claro, vale lembrar, esses podcasts foram gravados ali no final de abril, início de maio, né? Então, era outro recorte, o time estava voando, mas nesse podcast a gente não fala só do futebol, fala da vida também do profissional, da ligação, fala do dia 30 de maio de 2013, como é que vamos esquecer aquela defesa quando ele foi canonizado lá no Horto. Enfim, há uma prosa realmente da melhor qualidade e, claro, que fala da atualidade também, mas está, de fato, imperdível. Então, aproveitando o gancho, o convidado dessa quinta-feira é justamente o Vitor Bage, que fala dos desafios dessa função como diretor de futebol. E vale só ressaltar, Bolívar, eu estou vendo aqui, ó, o Rodrigo está falando, se o Vitor não renovar com Vargas e Kardec, aí será uma grande negociação. O Rodrigo e amigos, e o Jorge que perguntou. Primeiro, eu acho que todo mundo tem que entender o seguinte, o Vitor não tem autonomia para resolver nada. O Vitor pegou um avião e foi para lá para negociar com o Milito, mas ele não tem autonomia dele decidir se ele quer o Milito ou não. Ele foi porque foi feito um levantamento do SIGA, que começou, fizeram uma triagem, chegaram a 15 nomes, depois chegaram a 5 nomes, que foi levado para o comitê do futebol, e eles analisaram e falaram, ó, Milito. Aí o Vitor foi lá negociar. Não é o Vitor que decidiu sozinho, eu vou lá contratar o Milito. Não é o Vitor que vai decidir. Mas tem que ter a capacidade de persuasão, não, né, Breno? Claro, de negociação.
Negociação. Né? Isso. Foi ele foi o Rodrigo Weber, do Siga, foram os dois lá para negociar. Né? Agora, o Vitor não tem essa decisão de que é igual, porque o Rodrigo falou que se não renovar com Vargas, não é o Vitor que vai decidir isso. Quem decide é o Comitê do Futebol. E o Comitê do Futebol tem lá Bruno Musi, hoje fiquei sabendo que o Weber do Siga também está participando, né? O Rafael Menin, Renato Salvador. Renato, Ricardo Guimarães, presidente Sérgio Coelho, o Vitor. Esses resolvem. Então leva-se lá, Vargas, assunto de hoje, Vargas. Vai renovar ou não vai? Aí pega aí, Siga, mostra os números do Vargas. E aí, fulano, o que você acha? Eu acho que não, eu acho que sim, eu acho que não. É assim que vai funcionar. Então, só para o pessoal entender, porque às vezes a pessoa fala, por que o Vitor não contratou fulano de tal? Porque não tinha orçamento para isso. Às vezes o Vitor quer contratar, mas ele tem que ter orçamento. Né? E não tem orçamento, não vai contratar, não depende dele. Por que o Vitor não manda o cara embora? Não depende dele. Né? E ainda tem a avaliação da comissão técnica. Né? Então, gente, é muito mais complexo a situação do diretor de futebol, que ele tem que ter, como o Bolivar falou, um jogo de cintura para saber negociar, tem uma série de coisas, mas ele também fica engessado em alguns momentos. Porque ele não pode chegar e ele tomar uma decisão. No Atlético, não. Isso é normal, porque o Atlético tem um colegiado para poder fazer. O Atlético tem dono agora. Né? Já foi aquela época, né, Bolivar, que o diretor de futebol saía e falava, por exemplo, peraí, presidente, eu vou lá contratar um camisa 10. Aí ele saía, pegava e voltava com um cara que eu apresento contratando esse cara aqui, ó. Assina o cheque aí, presidente, que esse cara tá vindo pro Galo. Tá bom, presidente? Não, tá bom, pode ir. Não é assim mais. Né? E o Rodrigo Caetano também passou por isso aqui, não é só o Vitor, não. O Rodrigo também passou por várias situações dessas, que ele não tinha essa autonomia. Mas é bom o torcedor ficar sabendo, porque ele coloca tudo na culpa do Vitor. O Vitor perdeu o fulano, o Vitor perdeu os caras. Não é o Vitor. Ele não tinha, talvez, bala na agulha, não deram para ele bala na agulha para ele contratar o cara. Né? E às vezes também não era de interesse do Atlético de contratar o cara. Porque o torcedor tem essa maneira, né, Bolivar? Vê um jogador bom. O Michael foi pro Flamengo. Por que o Atlético não pegou o Michael? Perdeu a grande oportunidade. Pô, perdeu? Quanto o Michael tá ganhando no Flamengo? Uns 2 milhões por mês? O Atlético tem condição de pagar 2 milhões pro cara por mês? Não tem, gente. Então você também tem que entender a realidade do Atlético, né? Enfim, mas eu acho que, como o Bolivar falou, o Vitor está tendo uma grande oportunidade. Ele tem um perfil totalmente diferente do Rodrigo. Ele é um cara mais na dele, mais fechado. Acho até que às vezes ele tem que aparecer um pouco mais, né? Nesse momento que o Milito foi pressionado, né, e que ficou abatido contra o Fluminense, ali eu acho que o Vitor podia ter aparecido. Depois da coletiva, ter falado: olha, gente, nós não vamos deixar aqui o ambiente ser afetado. Né? O Milito falou aqui, o time está numa crise, mas vai ser resolvido internamente. Nós já estamos movimentando e vamos dar uma resposta contra o São Paulo. Acho que de vez em quando é bom, né? Porque o Rodrigo Caetano fazia isso muito bem, né? E blindava todo o elenco. Né? E naquele dia eu fiquei preocupado quando eu vi o Milito abatido daquele jeito depois do Fluminense e falar que tinha uma crise. Falava crise, partiu dele. Né? Enfim, mas temos que dar um voto de confiança, porque todo mundo começa de algum lugar, né, Bolivar? Todo mundo começa de algum lugar. Você começou porque o Afonso Alberto deu uma oportunidade da televisão, né? E quando você começou, você não estava totalmente pronto, não é isso? Você foi galgando, foi pegando experiência e tal. O Vitor vai atingir isso também. Não foi o Afonso que te deu uma oportunidade, você contou? Não, na verdade, eu fui no programa do Afonso que eu vendi uma zizeira como camelô que eu tinha criado e eu fui lá para entregar para ele sortear. Mas quem acabou me dando uma oportunidade mesmo que eu guardo muito, é um amigo nosso, é o Bruno Toches, né? Que quando ele recebeu um convite para ir trabalhar na Fiat, ele fazia as férias do Dudu, que era uma referência, continua sendo um irmão também e uma referência para todos nós. E aí ele acabou, tinha várias pessoas que ele poderia indicar, e o Bruno Toches me confiou essa oportunidade de fazer um piloto lá, a indicação, né? A indicação. E aí eu fui fazer um piloto na TV Alterosa 2005. Como é que o tempo passa rápido, né? Ano que vem vai fazer 20 anos, né? E aí eu fiquei fazendo as férias do Dudu nos primeiros anos, até final de 2007, início de 2008, tá na bancada mesmo para valer como titular da cadeira, né? Mas porque foi me dado uma oportunidade, sem dúvida alguma. Isso.